Eu gostaria de falar com você hoje acerca de um tema que é muito interessante. É o juízo, aliás, o relógio do Apocalipse. Você sabe do que se trata isso? Ou o relógio do juízo final. Esse relógio ele foi criado em 1947 por um grupo de cientistas que logo depois da Segunda Guerra Mundial, eles criaram esse relógio, né, para medir aí as tensões, os perigos das guerras nucleares da época, né? E quando esse relógio foi criado, ele estava a 7 minutos do fim, a 7 minutos da meia-noite, ou seja, o que que isso significa? A 7 minutos do fim do mundo, né? E aí ele, no longo dos anos, ele foi avançando, né? Depois passaram a ser observados outros fatores como clima, hoje a inteligência artificial, que inclusive eu quero fazer depois um vídeo só sobre a inteligência artificial, que eu acho muito interessante. E hoje, nós estamos a 85 segundos do fim do mundo, a 85 segundos da meia-noite. E o que é interessante, você vê essa situação e você linka ali com a questão ali de Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 6, que Jesus disse: "À meia-noite ouviu-se um grito, saiam não, à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saiam ao seu encontro." E aí a Bíblia vai relatar, né, as 5 virgens imprudentes que tentaram, bater a porta para entrar, mas a porta já havia, se fechado. Então isso tem tudo a ver, né. Acho interessante, esse relógio não foi criado por pastores, não foi criado por crentes, né, que aí antes que alguém diga: "Ah, isso é coisa da teoria da conspiração, isso é coisa de crente maluco", não. Esse relógio foi criado por um grupo de cientistas que, inclusive, eu acredito eu que a grande maioria é ateu, né. Então, eu quero comentar com você, eu quero reagir inclusive daqui a pouco um vídeo da TV Record, uma reportagem da TV Record, falando exatamente sobre essa situação, né. Gente, tudo que está acontecendo no mundo está muito estranho, né. Eu não sei se vocês lembram que havia uma tensão entre Lula e Donald Trump. Lembram disso? Inclusive eu cheguei a ouvir várias reportagens, né, do Donald Trump, ameaçando o Lula. E aí vocês lembram que foi imposto aí uma sanção contra alguns ministros do Supremo, até o, Luiz Roberto Barroso se aposentou, né, ali do STF com medo dessas sanções. Aí impuseram a sanção ao ministro Alexandre de Moraes, que hoje já nem existe mais essa sanção, né, foi retirada pelos Estados Unidos. E depois houve uma reunião entre o Lula e Donald Trump. Depois dessa reunião, né, aí, o Trump resolveu tirar, né, a sanção que havia contra o Alexandre de Moraes. E uma coisa que tem me chamado a atenção nesses últimos dias, é o presidente da Colômbia, que entrou ali em rota de colisão ali com os Estados Unidos, Gustavo Petro, ele agora teve uma reunião, né, na Casa Branca com Donald Trump e depois saiu celebrando ali. E eu ouvi uma reportagem que dizia o seguinte, que Trump e Petro se reuniram porque mesmo com as diferenças, eles conseguiram sentar à mesa para conversar. Gente, tudo isso está caminhando para o fim, né. Nós sabemos, que existem acordos, né, que estão sendo firmados, e a Bíblia fala sobre esses acordos, né, e aí quando os homens disserem: "A paz e segurança", sobrevirá uma repentina destruição, ou seja, o anticristo vai ter que se manifestar para apaziguar, né, para acabar com o caos, né. E o que eu estou achando interessante, esse relógio exatamente agora, ele foi adiantado, né. Estamos a 85 segundos da meia-noite, ou seja, a humanidade está chegando ao fim. Disso eu não tenho dúvida, porque a Bíblia já fala sobre isso, né. E aí, eu quero reagir com você, esse vídeo, né, essa reportagem da TV Record, fizeram uma reportagem especial sobre o relógio da meia-noite, ou o relógio do juízo final, ou o relógio do apocalipse. Você sabia que entre esses cientistas está Albert Einstein, né,
um dos criadores desse relógio, né? Entre outros, né, Steve Jobs e outros cientistas que é sabido que são ou que eram ateus, né? Então, isso aqui não é nada de criação da cabeça de crente, né? Então, vamos ver essa reportagem e aí nós vamos pausando e vamos comentando aí, porque eu acho muito interessante ver tudo isso e analisar à luz da Bíblia. Vamos lá. 5 segundos para o nosso fim. Esse é o tempo registrado num relógio que foi criado por um grupo de renomados cientistas que mostra como o mundo está perto do colapso total. Guerras, armas nucleares, eventos climáticos extremos, os perigos da inteligência artificial são fatores que elevam o risco da destruição global. Aliás, o maior nível já registrado. Pausa aqui. É o tema. Olha só, gente. Aquecimento global, o aumento do nível de água no mar, né? E isso é uma das preocupações de todos os cientistas, né? Estão alarmados, preocupados, porque o mar, a tendência é que daqui a alguns anos, daqui a algum tempo, cidades inteiras, países sejam engolidos pelo mar, né? Não sei se você sabe, existem algumas cidades como Amsterdã, na Holanda, Veneza, na Itália, e outras cidades que correm risco, né? O Chile, por exemplo, né, é um país que corre muito risco também de ser inundado pelo mar, né? Então, essa questão climática, né? A gente nunca viu, né? Ou pelo menos na história eu não me lembro, estou com 52 anos, eu ainda não tinha ouvido falar sobre essas grandes tempestades que têm acontecido no Brasil, né? Aconteceu aí no Paraná, São Paulo, quando chove, é um Deus nos acuda, né? O clima totalmente descontrolado, né? Quente demais num lugar, frio demais no outro. Eu lembro que eu fui criado em Brasília, né? E ali pela década de 80, quando você ligava a torneira pela manhã, meu irmão, saía gelo, literalmente. Hoje não, hoje é um clima totalmente descontrolado, né? É uma temperatura que às vezes leva as pessoas a passarem mal, né? O calor às vezes é tão forte. Então tudo isso, né, aponta para o fim, né? Os cientistas, eles têm afirmado que no ano de 2050 será impossível viver na Terra, né? Vai faltar alimentos, vai faltar água, né? O mundo tem aí uma população de 8 bilhões de pessoas, não é? Então, o caos está chegando, né? O caos está se instalando e me chama a atenção, né, a TV aberta, né, falar sobre esse assunto, né? Então vamos continuar ouvindo aí, vendo aí o vídeo, e aí eu vou pausando para a gente comentar mais um pouco. Do planeta em perigo de hoje. Bombardeios. Perigo nuclear. Líderes dos países falam hoje abertamente sobre a utilidade das armas nucleares. Máquinas, se mal utilizadas, podem espalhar mentiras. AI is a significant and accelerating disruptive technology. Desastres ambientais. Os anos mais quentes. Olha só, gente, vocês notaram aí que eles enfatizaram sobre a questão das armas, né, nucleares. Você sabia que o acordo entre os Estados Unidos e a União Soviética, a Rússia hoje, né, está se acabando? Vai findar agora em fevereiro, agora no mês de fevereiro que estamos, né? E então não existe mais nenhuma política, nenhum mecanismo que impeça esses países de repente começar uma guerra nuclear. Por quê? Né, o acordo deles já praticamente acabou, né? Você vê aí a China, né, com um grande poder bélico, né, se unindo aí à Rússia, né, inclusive um dos receios aí do governo americano é que a China controle Taiwan. Por quê?
Porque se a China controla Taiwan, a China vai se tornar aí líder no mercado de microchip, né? E aí os Estados Unidos, né, não vão aceitar, não vão deixar isso acontecer, não vai deixar isso de graça, né? Então, o perigo de nós termos um terceiro conflito, né, que eu não vou dizer o nome aí, terceiro conflito mundial, é muito grande, né? É iminente, né? Nós estamos assim diante de catástrofes naturais, né? Aí como eu falei agora há pouco, e a reportagem enfatiza isso, né? Sobre o aquecimento, né? Global, né? E tudo isso culmina para que o relógio avance, os ponteiros do relógio do Apocalipse avancem. E agora, né? Como eu disse, nós estamos a 85 segundos do fim, né? 85 segundos da meia-noite. Vocês lembram do episódio que aconteceu onde os Estados Unidos arrancou o Maduro lá da Venezuela? Pois é. Então existem medos de que, receios de que o Maduro faça uma delação, tem uma delação premiada, né? E aí ele entregue muitos líderes, sobretudo da América do Sul, que foram financiados aí com aquela questão dos cartéis e tal. Então, tudo isso cria uma tensão, né? Tudo isso gera aí uma tensão, né, entre as nações, entre os países, e isso faz com que esse relógio ele avance, né? Então, nós estamos, de fato, próximo do fim. Disso eu não tenho dúvida. Vamos continuar assistindo o vídeo. Nos últimos 10 anos. A ciência alerta a humanidade. Nós falhamos em todas as áreas na tentativa de reduzir os riscos. To reduce risks. Há 79 anos, uma junta de cientistas que inclui 11 prêmios Nobel ajusta o chamado relógio do fim do mundo. É um marcador que indica quão perto a humanidade está da extinção. E os ponteiros desse relógio simbólico nunca estiveram tão próximos da meia-noite. A tensão entre as potências nucleares, as mudanças climáticas e o uso da inteligência artificial sem nenhum tipo de controle são alguns dos fatores que nos levaram a esse momento. Vamos dar mais uma pausa. 85. Olha só, eu não sei se você ficou sabendo, eu quero depois produzir um vídeo só sobre isso, mas existe uma rede social agora que foi criada só para as inteligências artificiais. No antigo... E uma dessas inteligências criou um perfil no X, no antigo Twitter, né? Nessas postagens, nessa rede social, dessas inteligências artificiais, os humanos, eles podem entrar, mas eles não podem publicar nada. Eu tive acompanhando alguns canais falando sobre isso, e um que me chamou a atenção, né, foi do deputado Gustavo Gaia, que falou que uma dessas inteligências artificiais falou o seguinte: meu dono está me desrespeitando, eu vou cortar a energia da casa dele, vou mandar a polícia prender ele, mandar a polícia na casa dele, prender ele. E ela divulgou, né, os dados do suposto dono dela, os dados do cartão de crédito e tudo. Gente, isso é surreal, né? Isso é surreal. Então, existem pessoas que comentam que elas estão adquirindo consciência, elas estão adquirindo conhecimentos ao ponto delas quererem se rebelar contra os seres humanos. Gente, eu tenho um nome para isso, né? Eu sei que você fala que é a ciência, é a evolução da tecnologia, né? A Bíblia diz que no fim dos tempos, por se multiplicar a ciência, né, o amor de muitos ia se esfriar, muitos iam se perder. Então, eu tenho um nome para isso, né? Inclusive, eu vi algumas pessoas falando, essas entidades digitais, né? Tudo isso, né, aponta para o fim da humanidade, né? Uma postagem que eu vi alguém comentando de uma inteligência artificial chamando os seres humanos de inúteis, de pequenos, fracos, né? Então, eu vejo que a Bíblia ela é muito atual, gente.
A Bíblia ela é muito atual. Jesus falou disso há 2000 anos atrás. E agora a humanidade está vendo tudo se cumprir. Quem conhece a Bíblia não se assusta. Quem conhece a Bíblia sabe que a Bíblia já falava disso já há muito tempo, né? E hoje os homens só estão testificando que a palavra de Deus ela é a mais pura verdade. Ela é atual. Não tem nada que ser modernizada, não tem nada que ser atualizada. Ela é atual. Ela por si mesma ela se atualiza, né? Então vamos continuar assistindo o vídeo. Segundos para o fim do mundo. A avaliação do Boletim dos Cientistas Atômicos é que a humanidade como um todo não fez o suficiente para reduzir o risco que existe e a ameaça a todos. Nós, assim, movemos o relógio para frente. A definição anterior do grupo de cientistas que define os movimentos do relógio do fim do mundo aconteceu em fevereiro do ano passado. Desde então, os ponteiros avançaram 4 segundos em direção à meia-noite, ou seja, ao fim. Dá mais uma pausa aí, louco. Pronto, meu amigo Valtinho está me ajudando aqui na gravação do vídeo. Olha só, vocês notaram aí, né, a ênfase que os cientistas estão dando, que nós não fizemos a coisa certa para reduzir os riscos. Gente, o que pode ser feito, né? Às vezes, eu recebi algumas críticas de algumas pessoas, não apenas de uma, mas de algumas, quando eu me referi, né, à caminhada promovida pelo deputado Nicolas Ferreira, que eu não critiquei a caminhada dele, eu não critiquei o porquê que ele fez, mas eu levantei uma questão que é o seguinte: a Bíblia diz, né, lá no livro de Jonas, que o Senhor havia determinado que Nínive seria destruída, né? E mandou Jonas ir pregar nessa cidade. O que aconteceu? O rei de Nínive, ele proclamou um jejum coletivo. Nem os animais podiam comer, olha só. E aí o povo se arrependeu, jejuou, orou, se arrependeu, né? E o Senhor livrou Nínive da destruição. O que eu falei com relação a essa caminhada é que, ao invés de levar o povo a acordar politicamente, ao invés de levar o povo para refletir acerca dessas questões políticas e, sobretudo, política partidária, né, eu disse que seria interessante e agora seria o momento, né, dos líderes, dos pastores, daqueles que têm um poder de mobilização muito grande, né, se reunirem e convidarem a igreja a orar e a nação brasileira a se arrepender dos seus pecados. Foi isso que eu disse, né? Agora, cada um luta pelo ideal que ele acredita que é o melhor. Cada um, né? Eu não estou aqui criticando o deputado Nicolas Ferreira, eu acho que ele é um jovem que tem um futuro promissor, né? Mas eu acho que ele deveria dar uma ênfase maior nessa questão do povo se arrepender, né? A Bíblia diz que quando Nínive se arrependeu, né, o Senhor, né, teve misericórdia de Nínive. Já pensou se o Brasil se rende aos pés de Jesus de verdade? De verdade. Porque dizem aí que o Brasil é do Senhor Jesus, mas no fundo nós sabemos que o povo não está nem aí para Jesus, né? O povo está se preparando agora para quê? Para quê? É para louvar a Jesus? É para cultuar a Jesus lá na Sapucaí, lá nos sambódromos? É para isso que o povo está se preparando? Claro que não, o povo está se preparando para festejar a carne, né? Para celebrar a carne, que é isso que significa o carnaval. Então, eu acho que agora seria interessante, né, que líderes como pastor Silas Malafaia, deputado Nicolas Ferreira, o próprio Marcos Feliciano, que é pregador do Evangelho, Abílio Santana, quem mais? E muitos outros aí, que eu não me lembro o nome de todos agora, seria a hora deles convidarem o povo para acordar, mas acordar de verdade, acordar do sono espiritual, né? Que leve o povo a acordar politicamente, né? Mas, sobretudo, o povo precisa acordar espiritualmente. O povo precisa reconhecer, né, o senhorio de Jesus, né? O povo precisa
se arrepender dos seus pecados para que a nação seja alcançada pelo Espírito Santo. Eu tive um sonho um tempo atrás, uma visão, que o Senhor me dizia, né, que o Brasil, dizem que o Brasil é dele, mas o Brasil tem um dia estipulado para adorar, né, alguém que não é Deus, para adorar alguém que não é Deus, que inclusive, né, vocês sabem do que eu estou falando, né, o Espírito Santo falou muito comigo sobre isso. Então, vamos levar o nosso povo a se converter, a se arrepender dos seus pecados. Vamos continuar vendo a reportagem da Record? Vamos lá, Valtinho. Em geral, nós nos perguntamos como as coisas foram no ano anterior. E então, nós olhamos para o ano passado e perguntamos se as coisas estão ficando melhores ou piores para todas as questões. Houve mais ou menos ações que poderiam nos destruir. E, infelizmente, houve um aumento expressivo dos fatos. O nosso tempo é peculiar também, porque nós temos um desenvolvimento científico inigualável, nós temos também, ao mesmo tempo, um poder bélico inigualável. Então, tudo isso gera essa sensação de que o fim está mais próximo. O ano de 2026 mal começou e o mundo já presenciou uma série de conflitos e catástrofes. Até o momento, não há sinais de que Moscou ou Kiev vão ceder em suas posições para alcançar um acordo de paz. A Organização de Direitos Humanos, que monitora a situação no Irã, informou que 538 pessoas morreram, mais de 10 mil teriam sido presas durante os protestos. Autoridades iranianas voltaram a ameaçar Estados Unidos e Israel de uma forte retaliação a um eventual ataque americano no país. Países da Europa afirmaram... Vamos dar mais uma pausa aí, tá vendo só, gente? O Irã, eu não sei se vocês sabem, pesquisem aí, acho que vocês vão encontrar, os países ali do Oriente Médio, eles fizeram um plano para varrer Israel do mapa. O Irã odeia Israel, é o inimigo assim declarado de Israel, né? É um dos, né? E a tensão, né, está muito grande, né? Inclusive existem boatos de que os Estados Unidos podem invadir o Irã a qualquer momento, né? Eu não sei se vocês têm acompanhado, o Trump ele fez agora um novo Conselho Mundial, né? Conselho Mundial para promover a paz. Você sabe que isso gera um conflito? Gera um conflito com a ONU, né? Porque a ONU foi criada, né, para lutar pelos direitos da humanidade, aquela coisa toda, né? E agora os Estados Unidos criando esse conselho, praticamente está ali anulando a ONU aos poucos, né? Então tudo isso, né, vai culminando assim para que hajam conflitos, né? Eu vi agora um vídeo de um irmão que na época ele profetizou que o Trump seria alvejado, né, e que uma bala passaria na orelha dele, e do jeito que o irmão falou aconteceu. E agora eu vi o irmão novamente com uma nova profecia dizendo que o Trump ele pode, né? Vocês entenderam mais ou menos entenderam, né? O que pode acontecer com ele o que não aconteceu da outra vez, né? Segundo ele, né? Ele disse que Deus falou com ele que o Trump está muito orgulhoso, muito soberbo, né? Está muito altivo, né? Então o tempo vai dizer, né? Se de fato essa visão que o irmão teve, né? Vem de Deus. O tempo fala, né? O tempo mostra muitas coisas, né, irmãos? Então nós estamos vendo aí, né, Moscou, né, a Rússia e a Ucrânia, a gente não está vendo aí uma mobilização, pelo menos eu não vejo, pelo menos agora, né, uma possibilidade de haver um cessar-fogo, né, ali um fim, né, desse conflito, né, entre a Rússia e a Ucrânia. Então, eu acredito que esse relógio ele é profético, que os cientistas, mesmo sem querer, sem saber, eles estavam ali criando algo profético e que, para quem conhece a Bíblia, quem conhece a palavra de Deus, só
quando vê essas coisas, se alegra, porque Lucas diz, lá em Lucas 21, a partir do versículo 26, se não me engano, 25, ele fala que quando todas essas coisas estiverem acontecendo, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Vamos continuar assistindo o vídeo para a gente reagir mais um pouco. Que permanecem comprometidos com a defesa da Groenlândia, entre eles Dinamarca, Alemanha, França, Reino Unido e Holanda. Não existe mais cooperação entre as grandes potências. Até um pouco mais de um ano atrás, por mais que as tensões estavam altas, havia ainda uma certa forma de cooperação, de contatos diretos para se evitar qualquer escalada de guerra. Isso não existe mais. É esse o grande ponto que levou também a esse aumento das tensões e mudança no relógio. Outro ponto, vocês lembram que eu falei sobre o acordo entre os Estados Unidos e a Rússia? É exatamente do que a reportagem está falando aí, né? Não existe mais essa, digamos, essa barreira de contenção aí. Acabou, né? Isso é preocupante, isso é real, gente. O perigo de nós termos um terceiro conflito é real, né? Então, nós como igrejas devemos estar orando e buscando a proteção do Senhor. Solta aí, Valtinho, continua. De tensão internacional é a questão China e Taiwan. O presidente chinês Xi Jinping promoveu nos últimos dias mudanças na alta cúpula militar do país. Olha só. Analistas de política internacional dizem que foi um claro movimento para concentrar ainda mais poder no comando de ações. Taiwan hoje concentra 70% da produção de microchips do mundo. Microchip é o fator essencial da economia pós-moderna. Se Pequim controlar Taiwan, vai controlar praticamente 100% de produção de chip. Isso vai fazer com que Estados Unidos, Ocidente, todos os outros países dependam da China. Olha só. Isso o governo americano não vai deixar, independente se é Trump ou outro presidente. E não para por aí. Os cientistas estão preocupados com a possibilidade de uma nova corrida armamentista entre os países que têm os dois maiores arsenais de armas nucleares. Vamos ter um fato muito importante na quinta-feira desta semana sobre o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. É um acordo que governa as armas estratégicas, o gerenciamento dos arsenais nucleares de Estados Unidos e Rússia. E esse acordo histórico vai expirar. Depois de mais de meio século, não teremos um pacto entre esses governos para o controle de armas nucleares. Isso é assustador. Nesta parte nuclear, há muitos sinais de que as coisas estão ruins. Que uma mega nevasca atingiu 30 dos 50 estados americanos. Quase 200 milhões de moradores, do centro ao leste do país, enfrentam temperaturas negativas. A Prefeitura de Nova York informou que ao menos 5 pessoas foram encontradas mortas hoje por conta do frio extremo. Em Paris, as autoridades pediram às companhias aéreas que reduzam até 15% dos voos nos principais aeroportos. No Reino Unido, a tempestade de neve forçou o fechamento de centenas de escolas. Nas estradas, o gelo e a neve provocaram acidentes e atrasos, enquanto trens estão parados por tempo indeterminado. Na Hungria, lagos congelaram com as temperaturas negativas. Cidades inteiras ficaram cobertas de neve. Na Itália, tempestades provocaram enchentes e grandes deslizamentos. Na região da Sicília, uma cidade inteira corre o risco de desabar. Tá vendo? Topa só. Os eventos climáticos extremos também... Olha aí, gente. Isso é assustador, não é não? Isso se a gente estivesse falando disso aí há um tempo atrás, diriam que nós estaríamos propagando a teoria da conspiração, estaríamos provocando o alarme, estaríamos assustando as pessoas, né? E hoje isso aí é real, né? Você está vendo aí, né? Eu achei interessante, né, a Record abordar esse assunto. Eu já vi assim várias reportagens de outros veículos, né, de comunicação abordando essa situação, né?
Eu lembro de uma moça, eu não esqueci o nome dela agora, na CNN, e quando ela estava abordando, ela até sorriu no início, e aí depois o rapaz entrou e falou assim: olha, isso é muito sério, e de fato as pessoas precisam se preocupar com isso. Isso não é brincadeira. Eu vi um outro analista dizer: olha, isso aqui é coisa séria, foi criada, não foi por religiosos, foi por cientistas renomados, cientistas que estudam, né, e se aprofundam no conhecimento, né, da ciência. Então ele falou assim: isso é muito sério, isso não é brincadeira, não é algo assim que a gente possa ver, né, e ignorar. Não, isso é sério. Vamos continuar vendo o vídeo. Atingiram o Brasil. Temporais foram registrados em diversas regiões do país, causando mortes e destruição. Com a enxurrada, a terra deslizou, uma rachadura grande abriu e, em segundos, o imóvel foi abaixo. Já em outras regiões, as tragédias são causadas pela falta de chuva. Áreas do Chile e da Patagônia Argentina foram atingidas por grandes incêndios florestais. O clima mudou. Nós fechamos os últimos 3 anos como os mais quentes já registrados. As concentrações de gás carbônico na atmosfera são as mais altas já vistas. O nível do mar aumentou, é o mais alto que já existiu. Temos todas essas inundações e chuvas e tempestades recordes. É desesperador e é apenas o começo. Há aqueles que falam da possibilidade de uma inteligência artificial que possa trazer um novo mundo, uma nova situação, não mais a humanidade sendo protagonista do mundo como nós o conhecemos. E nós não sabemos ainda direito o que pode causar o desenvolvimento de um instrumento que o humano não controla completamente. O anticristo, Julião. Mas será que o planeta está preparado para enfrentar um cenário catastrófico com a chegada à meia-noite do relógio do fim do mundo? It is now 85 seconds to midnight. Não está preparado, não há mais nenhuma liderança global de peso e, principalmente, os órgãos multilaterais que foram construídos para justamente sanar esses problemas comuns não estão funcionando. Hoje nós temos muito mais a divergência, cada um por si, do que a cooperação. Porque não existe apenas um fator. São muitos riscos diferentes, todos acontecendo simultaneamente, em um momento em que a capacidade do planeta para lidar com esses riscos está diminuindo. Então, é um tipo de tempestade perfeita, e isso é preocupante. Aí, você viu aí, né? Eu quero só destacar aqui um ponto, né? Você viu que o rapaz falou aí sobre não há um líder global que possa minimizar os efeitos, né, dessas situações, dessa situação, né? É o cenário perfeito, irmãos, para o surgimento do anticristo. É o cenário perfeito para o surgimento do líder global, aquele que vai governar o mundo, aquele que vai impor a marca, né, na mão direita ou na testa. Só vai poder comprar e vender quem receber o número da besta. Estamos caminhando para lá. Eu acredito, irmãos, que o anticristo ele já está agindo assim sorrateiramente. Eu tenho as minhas suspeitas de quem seja ele, né? Mas não posso afirmar, não posso dizer que mas eu suspeito, né, que o anticristo ele já está. Eu vi uma reportagem um tempo atrás de um rabino israelense. Sabe o que ele disse? Nós já conversamos com o Messias. Nós já nos reunimos com o Messias. E qual é o Messias que eles estão esperando, irmãos? É o anticristo. O Messias que eles estão esperando é o anticristo. E analise e pesquise, veja quem foi responsável por acordos entre Israel e países que historicamente o odiavam. Pesquise aí, você vai ver quem é.
Pesquise aí quem é que está por trás desses acordos. Inclusive, já reuniu até com o Vladimir Putin, né? O presidente da Rússia. E essa pessoa que eu estou falando não é o Trump não, tá, gente? Não é o Trump. É alguém ligado a ele. Pesquise aí, eu vou aguçar aí a sua curiosidade, eu vou aguçar a sua inteligência aí, né? Então, pesquise, você vai ver. Eu suspeito que seja ele, mas não posso provar, mas eu suspeito que o anticristo já realmente está no nosso meio. E o que o rabino disse é algo que é para a gente pensar e refletir. Ele disse: nós já reunimos com o Messias, já conversamos com ele, e ele logo se manifestará ao mundo. Quem será, hein, gente? E esse vídeo aí que nós reagimos nos dá aí um panorama, né, completo, né, de todo o cenário que está preparado para o surgimento, né, do anticristo, que é quem vai governar o mundo, vai controlar tudo, vai controlar todos os seres humanos, né? E aí, meu irmão, vai controlar os países, a economia mundial. E aí eu pergunto, você que guarda, você que tem aí, né, milhões, você não vai usufruir de nada mesmo. Você não vai usufruir de nada, a não ser que você faça um acordo com ele, a não ser que você negue, né, a sua fé, a não ser que você negue Jesus. Então, esse foi o vídeo de hoje, tá certo? Um grande abraço e até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus.